Olá, meu nome é Gabriela Scaff e hoje eu falarei sobre a Neisseria gonorreia resistente a antimicrobianos, uma ameaça à saúde pública. A gonorreia ela é a segunda infecção sexualmente transmissível mais comum no mundo e ela é causada pelo gonococo gram-negativo. Elas, além de serem frequentes, elas podem causar infertilidade, complicações na gravidez, problemas congênitos e por muitas vezes até a morte, dependendo da capacidade de infectividade do agente e da precocidade do tratamento, onde o único é a terapia antimicrobiana. Ao longo do tempo, o gonococo ele desenvolveu concentrações inibitórias mínimas crescentes, ou seja, uma diminuição da suscetibilidade ao esquema utilizado, resultando assim em uma resistência franca às classes antimicrobianas mais comumente usadas, reduzindo assim progressivamente as opções terapêuticas. Devido a isso, muitos países em 2000, principalmente europeus e asiáticos, eles acabaram removendo o ciprofloxacino como um tratamento de primeira escolha por conta de uma alta resistência às fluoroquinolonas. Tanto que agora, no Brasil, o esquema preferido para o tratamento é a azitromicina associada à ceftriaxona. Portanto, o estudo tem como objetivo principal discutir o cenário de resistência do gonococo aos antibióticos usados até o momento, visando estimular os debates acerca da temática, dada a alarmante tendência dos mecanismos de resistência dessa bactéria. Para tal, foram selecionados 32 artigos indexados tanto na plataforma PubMed quanto na Cielo. Em relação ao seu quadro clínico, vocês podem observar que ela pode ser tanto uma ausência de sintomas, até alguns episódios de salpingite, epidemite, conjuntivite neonatal, e ela afeta principalmente as mucosas do trato genital inferior, reto, orofaringe e conjuntiva. O gonococo, ele foi inicialmente descrito como uma alta susceptibilidade para muitas classes medicamentosas, sendo a primeira delas as sulfonamidas. No entanto, a bactéria ela demonstrou uma grande capacidade de desenvolver uma resistência. Tal fato se sucedeu com outros antibióticos subsequentes, devido ao fato da Neisseria possuir habilidade em alterar seu material genético muito facilmente. Sendo assim, o Ministério da Saúde ele indica hoje em dia a terapêutica de escolha uma combinação antimicrobiana, como ceftriaxona e azitromicina, por conta desse fato de possuírem mecanismos de ação diferentes, visando postergar o desenvolvimento de uma resistência. A Neisseria, ela tem uma capacidade extraordinária de alterar o seu material genético, como dito, dado que é naturalmente competente para a transformação durante todo o seu ciclo de vida, e porque também pode alterar o seu genoma através de todos os tipos de mutação. Ela utiliza esse mecanismo para se adaptar muito rápido e sobreviver em ambientes muitas vezes hostis ou em diferentes locais do hospedeiro humano. Um exemplo é a DNA-girase, que é um tetrâmero de duas subunidades, a GIR-A e duas subunidades GIR-B. Nos gonococos, mutações iniciais no gene alvo primário, que é a GIR-A, estão associadas a essa resistência. Então, quando tem mutações no GIR-A, elas reduzem a afinidade de ligação às quinolonas, tornando a enzima e as bactérias resistentes ao seu efeito inibitório. E exatamente por essa grande plasticidade genética dessa bactéria, ela acaba contribuindo para que ela pudesse adquirir genes, localizados tanto em cromossomos ou plasmídeos, que são determinantes para o desenvolvimento de resistência. Sabe-se até que os plasmídeos eles podem conter genes que codificam enzimas modificadoras de algumas drogas, fato que acaba contribuindo para a viabilização de ineficácia ao medicamento. No que tangente às alterações cromossômicas, elas afetam comumente os sítios-alvos dos antimicrobianos, bem como o funcionamento das porinas ou bombas de efluxo. No Brasil, a primeira linhagem de Neisseria resistente à penicilina foi isolada em 1985 em São Paulo, e com o passar dos anos, a resistência ela acabou se estendendo para outros antimicrobianos, como tetraciclina, cloranfenicol, azitromicina, ciprofloxacino, dentre outros. E entre 2015 e 2016, a taxa global de resistência à ciprofloxacino no Brasil foi de 55,6%, sendo que foram observadas outras taxas de resistência em todas as regiões, variando de 42% na região sul, 77%, 78% no Nordeste. E, desse modo,
A resistência aos antimicrobianos, elas constituem um problema de saúde muito complexo, de forma que um estudo realizado por Martins, em São Paulo, descreveu o aumento dessa resistência da bactéria ao ciprofloxacino, penicilina e azitromicina desde 2003. Estima-se que apenas 0,1% dos 80 milhões de casos de Neisseria relatados globalmente a cada ano são testados contra a resistência antimicrobiana, fato que leva a sérios lapsos na vigilância de resistência antimicrobiana contra o gonococo no mundo inteiro. Além da ausência de testagem dos sintomáticos, corroboram para o cenário em questão também o uso irracional dos antimicrobianos, o não cumprimento adequado da prescrição dessas drogas por parte dos pacientes, dúvida no diagnóstico, a ausência de programas de uso racional de medicamentos e a falta de uma comissão de controle dessa infecção. Isso explica o porquê muitos dos medicamentos usados anteriormente não são tão eficazes no tratamento como um dia já foram. A azitromicina e a ceftriaxona, algumas ainda possíveis escolhas de tratamento, apresentam uma menor resistência, porém é possível observar que o nível que essa bactéria tem de adquirir genes de resistência a esses antibióticos é grande e ela precisa ser monitorada. Devido a isso, torna-se urgente melhorar o controle de disseminação da resistência às drogas envolvidas no manejo da Neisseria, também investigar clinicamente outras opções terapêuticas viáveis, além de promover grandes estudos para o mapeamento de mecanismos de resistência nacional, preocupando-se com o uso de uma nova terapêutica eficaz ao invés da associação de mais um fármaco, visando solucionar a problemática, porque aí a gente evitaria o desconforto e a baixa aderência ao tratamento. Faz-se necessária também a estimulação da decodificação genética da Neisseria nos diferentes países, visando identificar as cepas resistentes. Por fim, estende-se que a linha de pesquisa deve se focar nos meios que denotam a bactéria, a capacidade mutagênica para equivar-se dos mecanismos de ação dos antibióticos empregados, sendo inviável apenas ampliar espectros de drogas ou associar medicamentos, visto que seriam possivelmente apenas alternativas temporárias. Segue as referências utilizadas para esse trabalho. Assim, gostaria de agradecer a todos pela atenção.